Olá, meu nome é Pedro Pontes, eu sou engenheiro de soluções cloud na Oracle Brasil e o objetivo desse vídeo é demonstrar um procedimento que a gente consegue fazer utilizando os serviços nativos da cloud para poder recuperar o acesso a uma instância quando a gente perde a chave SSH dessa instância. Tá? Eu estou aqui numa máquina virtual, eu tenho aqui um acesso a um console da cloud. O objetivo é fazer uma criação desde o zero, a gente cria uma VCN, cria uma instância e faz ali o processo de recuperação dessa chave dessa instância. Tá? Então eu vou aqui no menu principal, na parte de redes, venho aqui nos recursos de segurança e eu vou utilizar o próprio Wizard para criar uma rede com um subnet privada, uma subnet pública e uma rede já completamente funcional. Eu vou definir um nome para essa rede, tá? Então vai ser Oracle Network, simplesmente para ter aqui uma rede funcional. Ele já vem aqui com os endereços default, e isso para mim é suficiente aqui para essa demonstração. E aí de forma muito tranquila aqui ele vai criar toda uma estrutura de redes de VCN. Ele já vai liberar o acesso para essa estrutura de redes e a gente já segue aqui para a criação de uma instância. Então clica aqui no menu principal, na parte de Compute e na parte de Instances. Para vocês que já criaram uma instância aqui na Oracle Cloud e também em outras clouds, quando nós fazemos o processo de criação de uma máquina Linux, essa máquina ela não tem um usuário e uma senha cadastrado. Você não tem nenhum processo de senha cadastrado. Mas durante o processo de criação da máquina, nós temos ali as chaves de acesso a SSH. Então eu vou criar aqui uma instância, vou colocar o nome dela de Oracle Linux 1. Aqui eu posso fazer aqui a escolha dos fall domains e aqui eu tenho as configurações de shape e também as configurações de sistema operacional. E sempre que eu seleciono um sistema operacional Linux, seja ele Oracle Linux, Ubuntu, Rock, Alma Linux, CentOS, a configuração de senha ela vai estar, aqui embaixo ela vai disponibilizar para a gente o menu de chaves SSH e não um usuário e senha. Aqui também eu vou fazer uma substituição aqui nessa. Vou utilizar um shape ampere somente porque é um shape rápido e suficiente aqui para mim e está dentro do free tier também, então eu não vou estar pagando para poder fazer essa simulação. Aqui tem as configurações de rede e essa máquina eu vou deixá-la numa subnet pública para que eu também possa fazer acesso a partir da internet. E aqui, essa é a parte que nós precisamos ter bastante atenção. Nesse momento, eu tenho aqui algumas opções relacionadas à parte de autenticação dessa máquina que me falam como eu posso acessá-la depois do processo. Então aqui, nesse momento, eu não tenho uma chave nessa máquina, eu vou pedir para salvar a chave privada. Ele fez o download e também posso pedir para ele salvar a chave pública e ele também fez o download. E aí, automaticamente, quando eu peço para criar essa instância eu vou conseguir fazer aqui o processo de autenticação nessa máquina utilizando aquelas chaves. Então, se eu entro aqui no diretório de downloads, eu tenho o arquivo .key, que é a minha chave privada, e eu tenho o arquivo .pub. Esse arquivo .pub ele é uma chave pública que permite que eu reutilize essa chave privada para poder fazer acesso à instância. Então, eu até posso pedir para ele abrir aqui, por exemplo, Deixa eu pedir aqui para abrir, ele vai pedir para selecionar uma ferramenta, eu peço aqui um TXT somente para a gente ver, né? Esse é o formato de uma chave privada. Ela vem dentro de um padrão, ou seja, eu tenho aqui um padrão onde define o início e o fim, e aqui embaixo eu tenho a chave propriamente dita. Tá? E é com essa chave que eu consigo fazer acesso à instância. Tá? Então, todo o acesso à instância, a partir do momento que ela é criada, ela é feita com essa chave privada. Aqui eu vou clicar aqui no console, ele já tem aqui o endereço IP da instância. Eu já vou copiar esse endereço IP, vou abrir aqui o meu terminal,
Vou entrar dentro do diretório de downloads. Aqui eu tenho o arquivo da chave, só para demonstrar que ele está aqui presente. E eu vou executar o comando ssh-i, o usuário inicial que fica disponível aqui dentro do console, ou seja, é uma máquina Oracle Linux e o usuário padrão dessa máquina é o OPC. Então, ssh-i, o arquivo de chave privada, está aqui, o arquivo de chave .key, o nome do usuário, e eu vou colocar um arroba e o endereço IP do servidor. Está aqui, vou copiar, vou colar no console. Essa máquina ainda está sendo disponibilizada, ele recusou a primeira conexão e aqui ele já liberou. Tem um processo de troca de chaves entre o servidor, essas chaves são armazenadas no meu cliente SSH local e eu aceito essa comunicação por chaves e a partir desse momento eu já estou dentro da máquina. Tá? Então eu já consegui fazer acesso na máquina, a máquina está operacional, a máquina está acessando a internet, então assim, eu tenho uma máquina completamente operacional aqui na Oracle Cloud. Vou fazer sair aqui. Agora o que acontece, e é muito frequente, é as pessoas não salvarem num local seguro essa chave. E a partir desse momento, ou seja, todo o acesso a essa máquina, se eu não tenho essa chave privada, ela é perdida. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse arquivo e a partir desse momento eu não tenho mais, eu não consigo fazer porque eu não tenho mais o arquivo de chave e ao tentar fazer um acesso a essa máquina sem fornecer um arquivo de chaves, ele nega o acesso porque, por padrão, as máquinas na cloud, tanto seja nas imagens default, elas permitem o acesso somente utilizando uma chave de acesso. Tá. Eu poderia, assim, eu já peguei cenários até que aquele processo de limpeza de disco do Windows apaga os arquivos do diretório download, depende das suas configurações, mas existem N cenários. Uma pessoa fez o download numa máquina, mas ele não consegue mais ter acesso a essa máquina, ele não salvou essa chave de um local adequado e com isso ele perde o acesso da instância. E o que eu vou demonstrar aqui é um procedimento que nós conseguimos fazer utilizando os serviços nativos da cloud, sem nem mesmo ter que reiniciar essa instância e poder, com isso, restabelecer ali o acesso a essa instância. Tá? A Oracle ela tem diversos serviços gratuitos e um desses serviços, da parte de segurança, é o Bastion Service. Então, dentro do menu principal, aqui na parte de Identity e Security, eu tenho aqui um serviço chamado Bastion. Tá? O Bastion Service ele é um serviço que ele permite o acesso, a funcionalidade do Bastion é permitir o acesso a instâncias dentro da Oracle Cloud em subnets privadas. Essa máquina que eu acabei de criar, está numa subnet pública. Então ela tem conectividade com a internet e ela pode ser acessada pela internet. Mas uma máquina privada não. Então o Bastion Service ele cria uma estrutura, ele cria ali endpoints públicos que permitem acesso aos recursos. No entanto, o Bastion Service ele vai integrar com essa estrutura e com essas instâncias de forma que ele também vai permitir, ele vai inserir uma chave SSH nessa instância para poder permitir o acesso. Então, o nosso objetivo aqui é justamente recuperar o acesso a essa instância, utilizando aqui o serviço Bastion, que ele vai inserir uma chave SSH na máquina. Então, vou colocar Bastion Service, aqui um nome para o Bastion Services OCI. Eu tenho que selecionar a rede destino a VCN, né, destino desse Bastion Service e a subnet destino, e nesse cenário aqui eu vou colocar aqui a public subnet. Aqui embaixo eu também vou dizer a partir de quais redes ou de quais IPs eu quero permitir um acesso ao Bastion Service. E aqui eu vou liberar para toda a internet. Vou pedir para ele criar o Bastion Service. E esse processo ele demora aqui alguns instantes. Enquanto isso, eu vou abrir aqui uma outra página.
vou acessar a tela das instâncias e vou acessar as propriedades do agente Cloud, do Oracle Cloud Agent dessa instância que eu não tenho mais acesso. Aqui nesse agente eu preciso habilitar o plugin do Bastion. Tá? Então, assim, sempre que a gente faz o deploy de uma instância nativa, ela já vem com um agente da cloud, o Oracle Cloud Agent, e eu preciso habilitar o plugin do Bastion, que por padrão ele vem desabilitado. Então, eu vou habilitar. Nesse momento, esse agente está parado. Então, assim, a gente precisa de alguns segundos. Isso pode demorar um pouquinho mais para poder habilitar esse plugin, e esse plugin ele está no status de running, tá? E na verdade, esse plugin dentro do Oracle Cloud Agent que vai ser o responsável por colocar naquela instância uma chave SSH para recuperar o nosso acesso, tá? Eu vou retornar aqui na tela do Bastion, ele ainda está criando, eu já posso clicar aqui nele, assim que ele estiver ativo, ele vai sair aqui do status Creating para Active. E eu também vou acompanhar aqui esse processo para que essa instância aqui esteja... para que o serviço do Bastion mude do estado Stopped e fique para status Running. Aguardando aqui alguns... Bom, pessoal, então aqui nós estamos aqui na tela da instância, tá? Então aqui, recapitulando, eu tenho aqui a instância que eu quero fazer o acesso, eu clico nos detalhes da própria instância, eu tenho aqui uma aba onde eu tenho as configurações do Oracle Cloud Agent, eu clico e nesse momento o plugin do Bastion já está no status Running. Tá? É esse requisito que eu precisava. Ele demora, desde o momento que você habilita, ele demora alguns instantes para poder habilitar e sair do estado Stopped para status Running. Então a gente precisa que esse agente esteja funcionando, que ele esteja verdinho aqui, que ele esteja operacional. Tá bom? Então, uma vez que eu cliquei isso, agora a gente retorna aqui nas configurações do Bastion. Eu clico no Bastion e o serviço já aparece como Active, ele já foi criado. E agora eu vou criar uma sessão. Tá? Então eu venho aqui. O Bastion, o recurso do Bastion é justamente para que eu possa criar sessões temporárias. Tá? Então sempre que eu crio uma sessão, essa sessão ela vai estar disponível por um período de 3 horas e ela vai ser desativada depois disso. Então eu tenho que ter isso em mente porque eu vou adicionar uma chave na máquina, no entanto essa chave estará disponível só por um período, que é o período dessa sessão. Então eu coloco um Create Session, eu tenho aqui o tipo de sessão e eu seleciono o Management SSH Session. Eu vou colocar aqui Session Oracle Linux 1 e eu vou colocar aqui o nome do usuário aonde o agente vai inserir essa chave. Então o usuário vai ser o usuário OPC. Aqui ele está listando as instâncias do compartimento. Eu só tenho aquela instância nesse compartment e aí ele já aparece para que eu selecione. E aqui existe uma outra opção para que eu escolha uma chave SSH que eu já tenho, ou eu posso colar essa chave aqui, ou eu posso gerar uma nova chave. E é isso que eu vou fazer. Eu vou gerar uma nova chave SSH para poder fazer acesso a essa instância a partir dessa chave. E aqui eu vou pedir para ele salvar novamente. Ele gerou o nome key.txt e eu também vou salvar essa chave pública. Feito isso, eu peço para ele criar essa sessão. Ele vai retornar aqui em alguns instantes com o processo de criação dessa instância, tendo a porta-alvo 22, ou seja, a gente quer fazer um acesso via SSH, e utilizando o usuário OPC. Essa sessão ela já aparece com o status Active, e nesse momento a chave SSH que eu fiz download, gerada a partir do Bastion, já me dá acesso a essa instância. Então, se eu clicar aqui, voltando aqui, retornando aqui nas configurações da instância, eu tenho aqui os detalhes da própria instância,
eu tenho o endereço IP público dessa instância, eu posso vir aqui no meu prompt de comando e executar aqui no diretório. Eu tenho as chaves que o Bastion gerou e eu vou fazer um acesso utilizando o comando ssh -i, o arquivo de chave privada, que é o key.txt, o usuário que eu configurei, no caso aqui o usuário OPC, e o endereço IP da máquina. Quando eu faço isso, automaticamente ele permitiu o acesso à instância utilizando a chave que foi criada para o Bastion Services. Tá? Então, e como é que ele faz isso? O que o agente do Bastion faz? Quem conhece um pouquinho de SSH sabe que, por padrão, as chaves de acesso autorizadas da máquina elas estão disponíveis dentro do arquivo .ssh authorized keys. Então, se eu dou um cat nesse arquivo, eu vejo que aqui tem a chave que foi criada inicialmente e ele adicionou aqui uma outra chave para o Bastion Services. Então, ele adicionou aqui uma outra chave que é a que está permitindo o acesso. Então, nesse momento, eu consegui acesso à instância utilizando um usuário já existente com uma nova chave criada pelo Bastion. E aí, o que eu vou fazer aqui é eu vou copiar essa chave criada pelo Bastion e vou colar ela dentro do bloco definitivo da instância criado acima. Quando eu faço isso, eu vou salvar aqui e excluir, salvar e sair desse arquivo, vou sair e agora eu posso vir aqui no Bastion e eu posso deletar essa seção. Feito isso, assim que ele deletar essa seção, eu já vou conseguir também fazer acesso a essa instância de forma permanente, utilizando a chave que foi gerada pelo Bastion. E nesse procedimento, nós demonstramos aqui como é que a gente pode fazer acesso a uma instância, recuperar acesso a uma instância, utilizando um serviço da OCI, que é o Bastion Service. Ele está deletando aqui a sessão. Só para a gente aguarda alguns instantes aqui só para ele concluir o processo, para que a gente valide o acesso utilizando a mesma chave que foi usada pelo Bastion, só que agora disponível ali de forma permanente na instância. A sessão já foi deletada, eu retorno aqui para o meu prompt de comando e eu consigo fazer o acesso de forma definitiva. Olhando aqui o arquivo .ssh authorized keys, eu não tenho mais o bloco criado pelo Bastion, mas eu adicionei a chave aqui de forma permanente e essa chave me permite o acesso a essa instância daqui para frente. Bom, espero que vocês tenham gostado e espero que esse procedimento possa ajudá-los aí na recuperação de acesso às instâncias ali